Olá, eu estou aqui na clínica do Dr. Solveig e hoje nós vamos conversar sobre um dos métodos anticoncepcionais mais antigos e que aproximadamente está completando 50 anos de existência, que é a pílula anticoncepcional. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Nick. Apesar de ser um assunto bastante já falado, na verdade, voltar a falar sobre a pílula anticoncepcional, acho que é muito oportuno e com certeza muitas informações interessantes ainda sobre esse método tão conhecido e tão difundido no mundo inteiro. E tão utilizado, né? Acho que é um dos métodos anticoncepcionais mais utilizados e por isso mesmo gera tanta dúvida, né, doutor? Então a primeira pergunta é assim, como que a pílula anticoncepcional, ela age no organismo feminino, doutor? Como é que ela funciona, né? Então, todos os dias, milhões de mulheres no mundo inteiro tomam o seu comprimidinho anticoncepcional. Esses comprimidinhos, eles têm duas substâncias, que depois a gente vai comentar um pouquinho, que quando ingerido, vai para o estômago, vai para o intestino vai para a corrente sanguínea, e da corrente sanguínea vai influenciar numa glândula que todos nós temos, chamada hipófise. Então aqui na hipófise, esses hormônios que vão aparecer na corrente sanguínea, eles vão dizer para a hipófise que exatamente o ovário não precisa trabalhar, ele não precisa funcionar, que é para ele ficar quieto, parado, e não é para ele fazer nada. Então basicamente, para assim entender, quando se toma o comprimidinho, através da corrente sanguínea, o hormônio vai lá e fala que a hipófise, dá ordem lá para a hipófise, informa para a hipófise que o ovário não precisa funcionar. E o ciclo fica artificial, então? E o ciclo fica artificial, exatamente isso aí que é importante que todas vocês que estão assistindo o programa saibam que quando se toma um comprimidinho anticoncepcional, os outros métodos hormonais também têm o mesmo efeito, mas nós estamos falando do comprimidinho. O ciclo ele é artificial. Doutor, todas as mulheres podem fazer uso da pílula anticoncepcional? Existe uma pílula que seja mais indicada para um tipo de mulher ou outra? Poderia se dizer assim, são poucas, eu vou responder assim, de uma maneira um pouquinho diferente, são poucas as mulheres que não podem, que têm contraindicação médica de tomar anticoncepcionais. Talvez uma doença bastante conhecida, a diabetes, existem restrições ao uso. Mulheres que tiveram qualquer problema circulatório, tromboses, flebites e assim por diante, tem também contraindicações. Existem restrições, mulheres com pressão alta. Então, são poucas as doenças, algumas doenças sanguíneas e tal, mas é que tem uma contraindicação absoluta. Mas a grande maioria das mulheres, elas podem utilizar métodos hormonais ou tomar o seu comprimidinho anticoncepcional. A diferença que ele também comentou, tem perfis diferentes, porque nós também temos anticoncepcionais diferentes. Então, exemplo, uma mulher que tem uma tendência a ter pele oleosa, acne, seborreia, tendência a ter pelos, ela pode utilizar um anticoncepcional que vai ter um efeito para bloquear, para ajudar a bloquear mais rápido esse hormônio, que isso é um hormônio produzido pelos ovários, que provoca essa alteração de pele, de cabelo, de acne, de seborreia. Então, isso pode ser visto claramente. Em situações que depois, até que a gente pode mostrar um pouquinho sobre anticoncepcionais, então, mulheres que têm muita TPM, mulheres que têm enxaquecas, mulheres que têm, vamos ver, qualquer situação onde a menstruação também seria inconveniente. Isso também existe anticoncepcionais que podem ser utilizados. Mulheres com tendência a ganhar peso, tem anticoncepcionais que eles ajudam a eliminar líquidos, não reter líquidos. Então, o anticoncepcional, vamos dizer, nós temos já uma variedade de substâncias onde essas substâncias se adaptam ou seriam mais indicadas para aquele perfil daquela mulher. Hoje nós temos uma variedade muito grande de opções de anticoncepcionais, né? Cartelas com 28 comprimidos, antigamente eram com 21 comprimidos, então mudou bastante coisa, né, doutor? Exatamente, as cartelas com 28, Nick, Europa,
existe a cultura, como nós conversamos, acho, no primeiro programa, do não menstruar. Então, na realidade, quando uma mulher toma o anticoncepcional, todo é artificial. O ciclo ele é artificial, ele não é natural, não é do corpo da mulher, é do comprimido. Então, todos os comprimidos sendo iguais, ela não vai menstruar, porque então a finalidade desses com 28, que já existe há muitos anos em outros países, é não menstruar, porque lá existe a cultura, na Europa, existe uma cultura do não menstruar. Então, em vez de ficar tomando 21 e fazendo pausa de 7 dias para ter aquela menstruação, que é uma menstruação artificial, elas tomam direto 28, depois mais 28, depois mais 28, ou seja, é continuado. Doutor, tem garotas, mulheres, que elas não interrompem a pílula, a pílula de 21 dias, emenda na outra cartela, emenda na outra cartela. Isso é prejudicial à saúde da mulher? Não, isso não é prejudicial. Na realidade, a cartela... Agora a gente tem uma opção. A cartela que tem 21... A cartela com 21 e com 28 é igual, só muda a quantidade de comprimidos, né? Então, exatamente, tem 7 a mais, mas quem tem cartelas com 21 pode emendar 21, quer dizer, usar contínuo. Não é considerado prejudicial, ao contrário, existem alguns benefícios. Exemplo, se essa mulher, se ela tem uma menstruação com tendência a ser abundante, se ela tomar o anticoncepcional de forma contínua, ela vai menstruar poucas vezes por ano. Então, em vez de estar menstruando 12 vezes por ano, ela pode fazer uma escolha: eu vou menstruar 4 vezes por ano. Então, eu vou menstruar de 3 em 3 meses. Ou eu vou tomar contínuo e vou menstruar de 6 em 6 meses. Porque quando uma mulher toma o comprimido, isso é bom ficar bem claro para todas vocês que estão assistindo o programa, de que tudo é artificial. Não é um ciclo do corpo, não é um ciclo ovariano, ele é um ciclo artificial. A hipófise não está mandando o ovário funcionar, o ovário está parado. Então, tudo o que acontece no corpo da mulher em termos de ciclo é exatamente provocado pelo anticoncepcional. Bom, doutor, em caso de esquecimento, riscos de gravidez, como é que acontece? Como é que acontece? Bom, esquecimento, existe assim, por exemplo, até pesquisas de alunos de escola de medicina, de chegar assim, em torno de 60% das mulheres acaba esquecendo 1 ou 2 comprimidos da cartela. Tá? O que isso causa? Isso não causa nada. Isso favorece engravidar? Não acontece, não existe risco nenhum, Nick. Porque, note bem, se você estava tomando a cartela, aí tu esqueceu um dia ou esqueceu 2 dias, vamos supor. Bom, o máximo que pode acontecer é o quê? Vir algum escape de menstruação. Mas esse escape não significa que a mulher pode engravidar, então? Não acontece porque, lembrem, quando uma mulher toma anticoncepcional, o ovário não funciona. O natural, para se ter um período fértil, né, Nick, leva 12, 14 dias. Então, esse ovário, primeiro, ele tem que estar livre para estar funcionando, trabalhando. Tá? Então, ele tem que estar totalmente livre. Segundo, o ovinho tem que estar crescendo. Esse ovo, para ficar ovulatório, ficar maduro, ele vai levar 12 a 14 dias. Então, se esqueceu de tomar 1 dia, 2 dias, 3 dias, vai vir menstruação. Mas não vai acontecer uma gravidez, porque o ovário, para engravidar, o ovinho tem que estar maduro. Para esse ovo ficar maduro, vai levar no mínimo 12, 14 dias, né, contínuos, quer dizer, sem nada que atrapalhe. Isso vai tranquilizar bastante pessoas, bastante mulheres em casa. Existe ainda, a gente atende, você sabe, assim, frequente, aquela preocupação muito grande, esqueci de tomar. E aí, às vezes, além de ter esquecido de tomar o comprimido, chega no final da cartela e não vem nada. Ou vem só aquele sujinho, aquele restinho. Que é natural também. Que é natural também, porque é uma menstruação artificial. A gelatina que se forma lá dentro do útero quando uma mulher toma anticoncepcional é uma gelatina artificial, ela não é natural. Então, às vezes, ela pode formar bastante, é sempre artificial. Bem diferente do que é o habitual, vamos dizer, dessa mulher. Então, ele pode formar lá uma camadinha de um pouquinho mais de meio centímetro, às vezes não forma nada.
termina a cartela do comprimido, não vem nada de menstruação, aí fica a preocupação de gravidez. Isso não acontece. Doutor, tem alguma recomendação especial para mulheres que fazem uso da pílula anticoncepcional? Assim, a pílula anticoncepcional com certeza é o método mais popular que existe, e utilizado assim, em várias faixas etárias. E não tem nenhuma grande preocupação em relação ao uso. O esquecimento também não existe nenhuma grande preocupação. O que sempre é bom lembrar: toda mulher que toma anticoncepcional, com o passar do tempo, a pele da vagina ela vai sofrer uma mudança. Então a pele da vagina tende a ficar mais fina, a camada ela vai perdendo as camadas, então essa pele da vagina ela fica mais fina e a vagina fica mais ácida. E ela perde a sua defesa natural. Então, existe uma facilidade maior de infecções. Portanto, eu acho que assim, a consciência da proteção, da prevenção de infecção tem que ser muito grande. Então, o uso de preservativo continuaria sendo extremamente importante. E lembrar que toda mulher que toma anticoncepcional, ela tem uma incidência maior de infecções vaginais pelos vários tipos de agentes, porque ela não tem a proteção tão boa como é, né, o normal da mulher quando ela não toma comprimido. Então, essa proteção é diferente. E também tem muitas que aumentam, inclusive, a incidência das famosas cistites. Então, só para conhecer um pouquinho do inconveniente, às vezes, em muitas mulheres que tomam anticoncepcionais. Muito obrigada, doutor. Eu te espero aqui no próximo mês. Tá, foi um prazer, Nick. Obrigado e até uma próxima.